Espiritualidade. Hoje em dia a gente tem aí disponível para a gente uma porção de informações sobre a espiritualidade. Pouquíssimas pessoas eu vejo falando sobre o que eu tenho para mim, o que eu tomo para mim como uma verdade do mundo espiritual. Que não há nada separado. A nossa vida aqui na Terra, ela é espiritual. A forma como nós nos levantamos da nossa cama, a forma como nós lavamos as nossas vasilhas, a forma como nós arrumamos a nossa casa, a forma como nós cuidamos da nossa roupa, a forma como nós somos, se somos verdadeiros ou não com as pessoas, né? A forma como a gente lidar com os nossos relacionamentos, tudo isso é espiritual. E eu vejo muitas pessoas viajando aí em vídeos do YouTube, em mensagens da internet, falando de outros planetas, de cometa, de astrologia. E eu, no meu ponto de vista, chego a entender que isso não passa de mais uma distração, de mais uma ilusão. Bom, eu creio que todos os seres humanos já passaram aí pelos seus processos de busca de espiritualidade e até mesmo pelos seus processos de decepções, né? Em igrejas, em locais que a gente vai em busca de algo e acaba encontrando distorção do ser humano. E a gente precisa entender que à medida que a consciência vai evoluindo, a sombra também vai evoluindo. Então, onde antes o sistema pegava a gente por uma novelinha, né, por um programa de TV, agora esse sistema pega a gente por vídeos falando aí de seres extraterrestres. Não que nada disso exista, mas canalizações, muitas informações. E se você parar para reparar, são vídeos que você vicia neles, né? Você assiste um e aí depois você já quer assistir o próximo, o próximo e o próximo. E quando você vai ver, passou o dia, você não fez nada da sua vida e tá ali, naquele mundo ali criado para te distrair. Porque o que eu vejo para mim como verdade é que Deus é a presença, né? O eu sou, ele vive na presença, no aqui e no agora. Então, a gente acha que fazer um trabalho espiritual é a gente fazer um grande ritual no alto da montanha, quando na verdade os nossos rituais espirituais verdadeiros estão no nosso dia a dia, em cada respirar, em cada emoção que sai de dentro de você, em cada palavra que sai de dentro de você, em cada pensamento que passa dentro da sua cabeça, que inclusive você não conta para ninguém, né? A verdade de Deus, ela habita no nosso coração, na correção das nossas emoções. No livro de ouro de Saint-Germain, ele fala que a Terra é um planeta emocional e que nós, quanto espíritos, viemos aqui para nos curar das nossas emoções distorcidas. E eu fico vendo muita gente fugindo de curar suas emoções e indo em busca aí de uma espiritualidade que vai fazer ela se distrair das emoções dela. Então a pessoa tem ali dores emocionais, né? Tem ali traumas,
tem essas dores aí que também são dores na alma, são dores espirituais que precisam ser curadas, e o ser humano ele foge da dor. A gente tem um tal do medo da dor, né? Eu falo isso por mim mesma. Eu via que eu fugia da dor, e se der bobeira eu ainda fujo. Mas sempre que eu encontro com ela, né, no momento da cura, eu olho e falo, ok, isso dói, né? Mas é melhor doer hoje do que eu fugir dela e ela continuar ali pro resto da vida. Então, para quem usa a espiritualidade de forma de fugir, né, como forma de escapar das suas dores, a gente precisa acordar para isso. Usar a espiritualidade como fuga, né? O que acontece com a maioria das pessoas? A gente tem muita facilidade de conectar com os nossos chakras superiores, né? Então a gente tem muita facilidade de lidar ali com o mundo espiritual. Então, estou em meditação, eu quero acender uma vela, eu quero rezar, eu quero ir para a igreja, para cerimônia, para seja lá o que for. Ali é tudo muito bom, é muito lindo, né? Todo mundo falando de gratidão, todo mundo sorrindo, ali todo mundo é muito feliz. E ali é fácil, né? Ou não, quem pratica a espiritualidade sozinho também, né? Aquele vídeo ali me faz me sentir muito bem. Então eu passo o dia inteiro assistindo ele, ou então eu gosto muito aí de meditar e eu vou e sento e fico meditando e esqueço que eu existo aqui na Terra. Mas é aí que entra o negócio, né? Porque se nós somos seres encarnados na Terra, é porque a gente veio aqui na Terra com uma missão, com um propósito, com coisas que a gente precisa fazer aí para libertar o nosso espírito, né? Seja para curar os karmas, seja para pôr os nossos dharmas aí em andamento, seja os dois. Independente aí do que você veio fazer na Terra, você tem que entender que você veio para a Terra para fazer isso. E a gente vem para a Terra e quer fugir da Terra o tempo todo, né? A gente pudesse voltar lá para o mundo espiritual, rapidinho a gente voltava. Mas a gente não pode se esquecer que se você veio, você precisa fazer isso que você veio fazer. Caso contrário, né, vai passar aí por mais uma roda para poder cumprir o que você não fez. Porque você escolheu fugir. Escolheu anestesiar a sua dor. E, sinceramente, esse negócio da fugir da dor é uma crença que a gente criou também. Porque a dor é algo ali que é incômodo, não é bom, mas está ali naquele momento e ela precisa ser vista, ela precisa ser olhada, ela precisa ser sentida, ela precisa ser acolhida. E aí quando você pega as suas dores, coloca no colo e fala, vem cá, eu vejo você. Eu entendo o que você sente, né? Pega a sua criança, eu entendo o que você passou. E você não tem culpa por isso. Quando você se acolhe, se dá amor, se perdoa, principalmente, essa dor ela não precisa mais existir e ela vai diminuindo cada vez mais. Uma vez me veio na minha imaginação assim, que as nossas dores é como assim, uma pessoa que gosta de fazer trilhas, né? Eu adoro fazer trilha. Não tenho feito muito agora, mas adoro. Então, você tá ali fazendo uma trilha, vai fazer uma trilha lá de 24 quilômetros, 12 quilômetros, e entra uma pedrinha no seu sapato. Se você fala, não quero parar o meu caminho para tirar essa pedra do meu sapato agora.
e vai percorrer aí esses 12 quilômetros com essa pedrinha. No final dessa jornada, essa pedrinha não é só mais uma pedrinha. Com certeza já tem um buraco enorme no seu pé. Tudo isso porque você não quis parar. A luz até acabou aqui, mas eu vou continuar gravando. Tudo isso porque você não quis parar para poder tirar aquela pedra do seu sapato, né? Então, assim, a gente pode parar para tirar essas pedras do nosso sapato. Até mesmo porque, quando eu sigo na vida com uma dor dentro de mim, eu tenho aquilo dentro de mim como um ponto de ressonância, como um ponto de atração. Então, eu vou atrair mais e mais do mesmo. Então, mas isso aconteceu na minha vida lá na minha infância e parece uma maldição, é espiritual, uma maldição que jogaram na minha vida, uma maldição que jogaram na minha família, porque isso se repete na minha vida o tempo todo. Isso se repete na sua vida o tempo todo porque isso existe dentro de você e nós somos energia, nós somos vibração. Então, se você tem essa energia dentro de você, é mais do que natural que você vá atrair mais do mesmo. Enquanto você não parar a sua vida, a sua correria, né? Parar de fugir, sair da ilusão de que você vai ali para a igreja rezar, que você vai assistir um vídeo ali e vai acontecer algo diferente na sua vida. Enquanto você não sair dessa ilusão, parar para olhar para dentro de você e entender o porquê que isso aconteceu com você, para quê? Melhor do que porquê, para quê? O que esse episódio da sua vida quis te ensinar? Porque as nossas dores, elas querem nos ensinar, eu já falei isso aqui. As pessoas que nos incomodam, elas querem nos ensinar algo. Não tem nada separado. Isso é espiritual. Você entender o que uma dor quer te ensinar é a espiritualidade verdadeira, né? Porque isso é a evolução da vida. É para isso que a gente veio. A gente não veio aqui para ficar vivendo lá. A gente veio aqui para viver o aqui e o agora. E evoluir, né? Curar e sanar todas essas dores. Então, bom, vale a pena a gente parar no início da trilha, tirar a bota, tirar a pedrinha de lá de dentro do nosso sapato e conseguir aí e ter aí de novo os nossos pés limpos para seguir a nossa jornada. Vale a pena a gente parar, se curar, ter as ferramentas corretas para essas curas, né? Que eu, no meu caso, as ferramentas que eu mais utilizo, que mais fizeram efeito na minha vida, porque eu me curei bastante. Eu vim de processos aí de depressão, de suicídio, de drogas, de vícios, de alcoolismo, de muita carência, né? De raiva da família. Passei por tudo isso, muita ansiedade, tudo isso aí, uma bagunça que era a minha vida, gente. E eu tô aqui hoje, vivendo assim o meu propósito, vivendo os meus sonhos, conquistando a minha verdade, né? E as ferramentas que eu utilizei, que eu mais senti o efeito delas, foi a constelação familiar, a cura da criança interior, a medicina da ayahuasca, né? E a limpeza de memórias. E agora a gente está trabalhando com os decretos do eu sou, ou seja, é uma evolução que a gente vai fazendo, né? E eu sinto aí, eu até falei com a moça hoje, assim, uma das maiores armas espirituais que a gente tem, a gente pode utilizar, é o perdão, é a compaixão, é o amor, né?
Se a gente quer trabalhar para a luz, se a gente quer trabalhar no mundo espiritual aí de verdade, a gente não pode ficar se distraindo com videozinho. O guerreiro distraído recebe ataque, né? Então a gente precisa estar presente, atento, vigilante o tempo todo, não esperando por ataques, mas porque a gente é esse ser de presença, de observação. O universo, ele comunica com a gente o tempo todo. A pessoa que ela está presente, ela não precisa ir de tarô, ela não precisa de horóscopo. Quando a gente ativa o nosso eu observador, a gente se observa o tempo todo e observa tudo o que acontece à nossa volta, é como se a gente ganhasse ali um dom de previsão, né? Que não é uma previsão, é presença. Existe hoje em dia muita coisa feita para enganar a gente. A espiritualidade, ela é simples. A espiritualidade, ela é a vida, né? A vida, ela é espiritual. Não tem, lá no mundo espiritual e aqui. Tá tudo interligado. A gente que não vê, mas tá tudo acontecendo no aqui e no agora. E da forma mais simples possível. Só que aí, de alguma forma, o sistema, né, e outras partes aí, outras egrégoras, fazem de tudo para poder distorcer a espiritualidade, né? Quem quer que a gente encontre a nossa verdade, né? Para quem a gente vai servir se a gente passar a não precisar mais de remédios, não precisar mais de consumir em excesso, né? Para que a gente vai prestar? Para o sistema é que não vai ser, então ele vai criar sempre mais armadilhas, mais ilusões, né? É uma verdadeira ilusão vestida de verdade. O que mais tem por aí é ilusão vestida de verdade. E quando a gente quer ver a verdade, quando a gente quer encontrar a verdade, que a gente não aceita menos do que a verdade na nossa vida, a gente encontra. Porque foi assim que eu entrei na minha jornada, né? Em busca da verdade. Eu falei, enquanto eu não encontrar o que é verdadeiro, eu não vou sossegar. E eu busquei, até que eu encontrei essas ferramentas, até que eu encontrei o eu sou. E aí eu me dei conta de que eu já tinha lembrança disso, de outras. Isso já habita dentro de mim, né? Porque o eu sou, ele vive dentro da gente. Então, a gente vai sempre ter aí essa memória. Quando ele desperta em nós, a gente fala, uau, mas é isso. E a verdade verdadeira mesmo, que é o parâmetro que eu uso para medir, é o meu sentir. Porque quando você está conversando com uma pessoa, ela ali falando, você consegue perceber se ela está te falando uma verdade ou não, né? A gente tem esse poder de percepção, o nosso eu superior, o nosso eu sou está ali comunicando. Então chega uma pessoa falando, é isso, é aquilo, e só de olhar para aquela pessoa você já fala, ou fala, isso ressoou dentro de mim, né? Bom, é isso, gente, um recadinho aí pra gente ficar acordado. Pra gente não se deixar levar por ilusões, por coisas bonitas, né? Que são muito bonitas, mas não adianta ter beleza se não tem verdade. E quando tem verdade, tem beleza, né? Então, é isso. Um beijo pra vocês. Bom dia. Eu sou a pura revelação do que eu preciso saber é sobre isso. Eu sou a pura revelação do que eu preciso saber aqui. Verdade? Qual é a verdade sobre isso que eu ainda não considerei?